Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos dar sequência à nossa aula sobre morfologia. Eu fiz um vídeo curtinho falando sobre as classes gramaticais, que são 10, e como eu disse, eu espero que vocês lembrem, que vocês tenham sempre em mente, quando falarem morfologia, que vocês consigam ativar as 10 classes gramaticais. Então, para começar a falar sobre uma das classes gramaticais, eu vou compartilhar aqui com vocês os slides. E lembrando que eu vou só retomar aqui com vocês sobre essas classes de palavras, né? Então, nós vimos que são 10 classes de palavras, são 6 que são variáveis, que sofrem algum tipo de flexão, e as outras 4 são invariáveis, e a gente vai falar sobre cada uma delas. Então, tem uma definição breve, eu posso deixar os slides para vocês depois. E agora, a gente começa a falar sobre os substantivos. Então, a primeira classe de palavras que nós temos aqui é o substantivo. É uma das classes mais importantes que fazem com que a gente designe as coisas do mundo, que a gente nomeie as coisas do mundo. Então, primeiramente, o que é um substantivo? Então, o substantivo é uma classe de palavras, como nós vimos, variável, que nomeia os seres, né? Os objetos, os fenômenos, os lugares, enfim, que nomeia as coisas do mundo, né? E ele tem 3 propriedades, como todas as classes de palavras, né? A propriedade semântica, né, quanto ao seu sentido, é que ele vai designar os seres, né, ou as entidades. A sua propriedade morfológica, ou seja, quanto à sua estrutura, é que ele apresenta flexão de gênero e número. E a sua propriedade sintática é que ele ocupa o núcleo do sujeito e de complementos. Ele passa a ser o núcleo dos sintagmas nominais. Por isso que eu tinha dito lá para vocês que os substantivos também são chamados de nomes. Ele exerce a função de nomear as coisas e são núcleo dos sintagmas nominais. Bom, os substantivos, eles podem ser classificados, né, em concreto ou abstrato, comum ou próprio, primitivo ou derivado, simples ou composto, e existem também os substantivos que são chamados coletivos. Então, nós vamos falar sobre cada um dessas classificações. Então, pensando a respeito do substantivo concreto e do substantivo abstrato, o substantivo concreto é aquele que nomeia o ser de natureza independente, né? Seja ele real ou imaginário. Somos capazes de conceber uma imagem concreta. Então, não necessariamente esse ser precisa existir, mas a gente tem uma imagem concreta desse ser. Então, são alguns exemplos: mesa, chave, mulher, fada, Deus e por aí vai. Então, por exemplo, a palavra fada, embora seja um ser imaginário, a gente consegue conceber uma imagem concreta desse ser, né? Se a gente pensar o que vem a ser fada, a gente consegue ter essa imagem concreta. Os substantivos abstratos, ele envolve justamente a abstração, né? Então, ele envolve um conceito abstrato. Então, ele nomeia a ação, como é o caso, por exemplo, de beijo, de corrida, por exemplo, um estado, vida, uma qualidade, beleza, uma sensação, calor, ou sentimento, amor. São seres que não têm existência independente de outros, no caso dos seres humanos, de modo geral, ou de outro ser. Como eu disse, a gente não tem uma imagem concreta do que vem a ser tristeza. A gente pode tentar concretizar, né? Mas a gente não tem uma imagem do que vem a ser tristeza, do que vem a ser calor, né? Enfim. Então, são conceitos abstratos. Essa é a primeira
divisão que nós temos. Lembrando que as palavras, elas vão, os substantivos, né, eles vão estar sempre entre esses pares. Então, eu posso ter um substantivo como, por exemplo, mesa, que é concreto, e aí quando a gente vai para outra classificação, ele é um substantivo comum, né, primitivo, enfim, simples. Então, a gente tem sempre a classificação nesses pares. O substantivo comum é aquele que nomeia genericamente, como pertencente a uma determinada classe. Então, por exemplo, o cachorro. Esse substantivo cachorro, ele coloca alguns seres dentro de uma mesma classe. Homem, planeta, oceano, cidade. Então, os substantivos comuns, eles vão vir, na maioria das vezes, em letras minúsculas. O substantivo próprio é aquele que dá um nome particular, né? Então, são os nossos nomes, por exemplo, entre os cachorros, a gente tem o Snoopy, a gente tem o Totó, a gente tem o Bilu, a gente tem enfim, né? Todos os nomes possíveis que a gente vai estar especificando. Entre os homens, a gente tem o Paulo, o Pedro, o Francisco, o Tiago, enfim. Então, ele vai particularizar. Então, Vênus, Atlântico, Cornélio Procópio, por aí vai. Eles vão ver grafados com letras maiúsculas. O substantivo primitivo e o substantivo derivado. O substantivo primitivo, ele não se origina de nenhum outro, né? O nome já diz. É ele que dá origem a outras palavras. Então, nós temos ali casa, folha, chuva, e por outro lado, a gente tem os substantivos derivados, que são aqueles que surgem a partir do substantivo primitivo. Então, é o caso, por exemplo, de caseiro, de folheado, de chuveiro. Então, eles são formados a partir de um morfema, e a gente já falou sobre isso, né, juntando aqui ao substantivo primitivo. E nós temos os substantivos simples e os substantivos compostos. O substantivo simples é aquele que apresenta apenas um radical, como pedra, tempo, roupa. E o substantivo composto é aquele que apresenta mais de um radical, como pedra, sabão, passatempo, guarda-roupa. Ele pode ser grafado separadamente, né, unidos por meio de um hífen ou todo junto, como é o caso de passatempo, por exemplo, né, em que eu tenho aparentemente uma única palavra gráfica, mas ali eu tenho a composição de dois radicais, passa e tempo, né? E, por fim, nós temos os substantivos que são coletivos, que são aqueles que representam um conjunto de seres. Provavelmente nas gramáticas vocês já devem ter se deparado com aquelas listas intermináveis, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos só para a gente recordar o que é um substantivo coletivo. Então, enxame, conjunto de abelhas, constelação, conjunto de estrelas, cardume, conjunto de peixes e por aí vai. Então, nós temos uma lista. Não necessariamente a gente precisa saber todos, provavelmente se a gente precisar, a gente consulta o dicionário, a gente consulta uma gramática e tudo bem, né? Porque são vários e muitos a gente não tem o hábito de usar, né? A gente prefere usar a expressão, me dá esse monte de chaves, em vez de falar, me dá esse molho, por exemplo, né? Então, por isso, o importante é que a gente saiba essas classificações e que a gente consiga saber onde pesquisar a esse respeito. Então, se eu precisar saber qual é o coletivo de tal coisa, eu sei que eu vou lá na parte da gramática, na parte de morfologia, especificamente na classe de palavras do substantivo. Tudo bem? Então, essas são as primeiras classificações que nós temos do substantivo. Bom, antes da gente, então, começar a falar sobre
sobre as flexões, né? Eu acho que é importante que vocês tenham claro quais são essas possíveis classificações do substantivo e que vocês tentem fazer aí esse processo de pegar um nome e ver se ele é simples, se ele é composto, se ele é coletivo, se ele é, né, comum ou próprio, e por aí vai. A gente faz um exercício rapidinho e depois a gente volta para dar sequência. Tudo bem? A gente já volta com a outra parte dos substantivos para a gente falar rapidinho sobre a flexão do substantivo. Tá bom? Até mais.